Em 1856, o calor do Deep South americano sufocava as vastas plantações de algodão do Mississippi. Era um tempo de opressão implacável, onde a terra era medida em escravos e o poder dos senhores de engenho não conhecia limites. A fazenda dos Sterling, uma das maiores da região, erguia-se como um monumento à riqueza e à tirania. Ali, a vida dos cativos era uma sucessão de labuta e sofrimento, sob a sombra constante de um destino incerto. A sociedade via os escravizados como propriedade, meros instrumentos para o trabalho e o prazer de seus donos. Ninguém ousava questionar a ordem estabelecida, pois as consequências eram sempre severas e exemplares. A cada amanhecer, o sol trazia consigo a promessa de mais um dia de angústia, e a lembrança cruel de que a liberdade era apenas um sonho distante. Aquele ano, contudo, traria consigo uma escuridão ainda mais profunda, nascida nos salões da Casa Grande. Na imponente Casa Grande dos Sterling residia a temida senhora Abigail Sterling, esposa do abastado fazendeiro William Sterling. Com 45 anos, suas feições duras e elegância forçada escondiam uma alma consumida por amargura e frustração. Abigail era uma mulher de alta posição social, mas atormentada pela incapacidade de conceber um herdeiro para a fortuna do marido. Esse desespero, mesclado a um profundo ressentimento, transformou-se em uma obsessão doentia. Ela replicava a tirania do marido sobre os escravizados, exercendo uma autoridade cruel e irrestrita, especialmente sobre as mulheres da casa. A vida na plantação era dura para todos, mas para as escravas, a presença de Abigail representava um terror particular e uma ameaça constante. Seu poder dentro do domínio doméstico era absoluto, e ela não hesitava em usá-lo da forma mais desumana possível. Foi naquele sufocante verão de 1856 que a obsessão da senhora Abigail Sterling atingiu um novo patamar de crueldade. Desesperada por um filho que assegurasse o legado de sua família, ela iniciou uma série de experimentos de fertilidade brutais e desumanos. Sarah, jovem escrava de 22 anos, e outras mulheres cativas foram arrastadas para um quarto isolado, forçadas a se despir e submetidas a tratamentos humilhantes. Abigail as obrigava a ingerir e aplicar concocções caseiras e ervas duvidosas, alegando testar sua eficácia. O que começou como busca por uma cura logo se degenerou em ritual sádico de humilhação e controle. As escravas não eram vistas como seres humanos, mas meras cobaias descartáveis para a mente doentia de Abigail. O terror se instalava a cada experimento, e a dignidade era arrancada sem piedade. Se essa introdução te prendeu, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe um comentário sobre o que achou. Sarah, com seus 22 anos, sentia a cada dia o peso da opressão na fazenda Sterling, uma carga pesada demais para sua juventude. Seus olhos astutos, que antes brilhavam com a vivacidade, agora carregavam o reflexo do medo e da indignação, forjados pela realidade brutal. Ela era uma entre as muitas mulheres escravizadas arrastadas para o quarto isolado da Casa Grande, onde os terríveis experimentos de fertilidade da senhora Abigail se desenrolavam em um espetáculo de desumanidade. A cada convocação, o pavor se instalava, pois sabia que seria forçada a despir-se e a ingerir ou aplicar misturas de cheiro estranho e sabor amargo, com promessas vazias de cura. A dignidade era arrancada sem piedade, a privacidade violada, e a cada toque, a cada ordem áspera da patroa, Sarah sentia sua humanidade ser esmagada sob o peso da crueldade e da busca egoísta e doentia de um herdeiro. Era um tormento diário, uma afronta constante à sua existência, que deixava cicatrizes invisíveis na alma. A senhora Abigail parecia ter um prazer particular em humilhar Sarah, escolhendo-a frequentemente para os testes mais degradantes. Talvez fosse pela sua beleza discreta, ou pela quietude de seus olhos, que pareciam ver muito além do que a patroa desejava. Certa vez, a senhora insistiu que Sarah bebesse uma infusão fétida, feita com ervas desconhecidas e um líquido viscoso de procedência duvidosa, prometendo que aquilo despertaria seu corpo para a fertilidade. Sarah sentiu náuseas e uma fraqueza quase imediatas, um mal-estar profundo que a fez lutar para manter a compostura. Precisava disfarçar seu sofrimento para não irritar a senhora, que observava com um brilho sádico nos olhos.
Enquanto as outras escravas se encolhiam de medo e dor ao seu redor, Sara, por trás da máscara de submissão, observava cada movimento de Abigail, cada ingrediente usado e cada reação das outras mulheres, sua mente aguçada catalogando os efeitos e as manias daquela mulher cruel. Um dos experimentos mais cruéis e desumanos envolveu uma pasta espessa que Abigail mandou aplicar no corpo das escravas, alegando que aquilo limparia as impurezas internas e as prepararia para a concepção. A pasta, feita com ingredientes desconhecidos, causava uma coceira insuportável que rapidamente evoluía para ardência e pequenas feridas na pele sensível. Sara, como as outras mulheres cativas, teve que suportar a tortura em silêncio, sem um lamento, enquanto Abigail inspecionava os corpos com um olhar de desdém, como se estivesse examinando gado ou meros objetos. Houve um dia em que, ao reclamar de tontura e fraqueza extremas após uma das misturas mais fortes, Sara foi publicamente ridicularizada e acusada de fraqueza de espírito, sendo forçada a dobrar a dose da poção sob a ameaça explícita de um chicote. A dor física se misturava à humilhação mais profunda, e Sara sentia a alma corroer, mas, em seu íntimo, a chama da resistência começava a arder com uma intensidade perigosa. Para a senhora Abigail, Sara e as outras mulheres escravizadas não passavam de objetos, meras ferramentas descartáveis em sua busca desesperada e egoísta por um herdeiro. Suas dores, seus medos mais profundos, sua dignidade humana não tinham valor algum aos olhos da patroa, que as via apenas como meios para um fim. Sara percebia, com uma clareza dolorosa, que a senhora não enxergava nelas seres humanos, mas cobaias sem voz, sem direitos, sem alma. Com cada experimento brutal, a senhora Abigail anotava meticulosamente em seu diário os efeitos observados, as doses administradas e as reações físicas das mulheres. Sara, com sua mente perspicaz e observadora, começou a memorizar os cheiros distintos das ervas, a consistência das misturas mais perigosas e até mesmo o comportamento de Abigail após cada sessão de tortura. Ela notou que certas substâncias pareciam afetar as mulheres de maneiras específicas e que a patroa tinha uma crença cega na potência de algumas delas, ignorando completamente os efeitos colaterais devastadores. Uma ideia sombria, mas promissora, começava a germinar em sua mente atormentada. A cada dia de humilhação e sofrimento, a determinação silenciosa de Sara crescia, resistente como planta em terra árida. Ela não era apenas vítima, era observadora astuta, mente em busca incessante de uma brecha no sistema cruel. O medo ainda a acompanhava, sombra constante, mas a indignação se transformava em força fria e calculista. As lágrimas vertidas em segredo à noite, quando ninguém podia vê-la, secavam com a promessa de retribuição, um acerto de contas que parecia inevitável. Sara sabia que não poderia lutar contra a senhora Abigail com força bruta ou confronto direto. Contudo, compreendia haver outras armas, mais sutis e eficazes. A senhora a subestimava, a via apenas como criatura sem vontade, mero objeto, e essa percepção equivocada seria a maior vantagem de Sara. O que Abigail considerava busca por vida, Sara transformaria em caminho para a justiça, ou algo muito próximo disso, um desfecho que faria o público se perguntar o que estaria por vir. A obsessão da senhora Abigail não mostrava sinais de diminuir, ao contrário, crescia como erva daninha em terreno fértil. As sessões no quarto isolado tornaram-se mais frequentes e as misturas, ainda mais grotescas. Ela parecia obcecada em encontrar uma cura milagrosa, ignorando a saúde e o sofrimento das escravas. Certa manhã, Abigail anunciou um novo e terrível tratamento, uma substância escura e viscosa que, segundo ela, purificaria o corpo e abriria caminho para a vida. O cheiro era insuportável, um amargor que impregnava o ar e causava arrepios nas mulheres. Sara observava a patroa, notando a febre em seus olhos, a convicção doentia de que estava prestes a alcançar seu objetivo. O medo se espalhava entre as cativas, um pressentimento de que algo terrível estava por vir. Sara foi a primeira a ser convocada para experimentar a nova poção. Seus joelhos tremeram, mas ela manteve a expressão vazia, a máscara de subserviência intacta. A senhora Abigail,
com um sorriso cruel nos lábios, observou enquanto a substância escura era derramada em um copo. Beba tudo, Sarah, ordenou ela, com a voz carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. O líquido descia pela garganta de Sarah como fogo, deixando um rastro de queimadura e um sabor metálico e pútrido. Ela sentiu o estômago revirar imediatamente, um mal-estar que rapidamente se transformou em náuseas incontroláveis. As outras escravas assistiam, paralisadas pelo terror, sabendo que o mesmo destino as aguardava. Sarah sentiu-se à beira do colapso, mas seu olhar astuto, por um instante quase imperceptível, encontrou o de Abigail, e ali, no fundo daquele abismo, a vingança começou a se desenhar. Nos dias seguintes, Sarah passou a exibir sintomas alarmantes, cuidadosamente planejados para parecerem a manifestação mais severa dos efeitos da poção. Dores de cabeça lancinantes, fraqueza extrema que a impedia de levantar da cama e uma febre que parecia consumir seu corpo por dentro. Ela se recusava a comer, fingindo náuseas constantes, e sua pele, antes vibrante, assumiu um tom pálido e doentio. A senhora Abigail, a princípio, mostrou-se indiferente, mas o estado de Sarah era tão convincente que chamou sua atenção. A patroa, em vez de compaixão, viu naquilo uma oportunidade de estudo, um caso singular que confirmaria a potência de suas misturas. Sarah se arrastava, parecendo à beira da morte, e as outras escravas, temendo por sua vida, a observavam com tristeza, acreditando que o fim se aproximava. A senhora Abigail, intrigada e com uma ponta de excitação sádica, passou a monitorar Sarah de perto. Ela acreditava que a severidade dos sintomas de Sarah era um sinal de que aquela poção específica era a mais potente e, portanto, a mais promissora para seu objetivo de fertilidade. Ignorando a dor real da escrava, Abigail intensificou as doses, forçando Sarah a ingerir mais da mistura escura, sempre com a promessa de que aquilo despertaria seu corpo para a concepção. Sarah, com o corpo fraco e a mente exausta, suportava cada gota da substância, cada palavra cruel da patroa, transformando a humilhação em combustível para seu plano. Ela sabia que estava no ponto mais baixo, mas também que era ali, na escuridão da desesperança, que sua oportunidade mais clara surgiria. O ápice da farsa de Sarah chegou quando ela simulou um colapso quase fatal. Seu corpo convulsionou, a respiração ficou superficial e seus olhos reviraram, deixando a impressão de que estava nos braços da morte. As outras escravas choraram, convencidas de que Sarah não sobreviveria àquela noite. A senhora Abigail, apesar de seu coração endurecido, sentiu um lampejo de pânico. Não pela vida de Sarah, mas pela perda de seu caso de estudo mais promissor. Ela ordenou que Sarah fosse levada para o quarto da casa grande, onde poderia ser observada de perto, e instruiu as outras mulheres a prepararem mais da cura potente, insistindo que era a única esperança. Naquele momento de pavor e confusão, a vigilância de Abigail sobre os ingredientes e o preparo da substância diminuiu, abrindo uma fresta para o plano de Sarah. Enquanto Sarah se recuperava lentamente, com a aparência ainda frágil, a senhora Abigail, agora convencida da eficácia da poção, passou a confiar a Sarah a tarefa de preparar algumas das misturas menos potentes para as outras escravas. Era um sinal de que a patroa via Sarah como a única que compreendia a ciência por trás de seus experimentos. Esse acesso, antes impensável, era a chave que Sarah tanto esperava. Ela agora podia manipular os ingredientes, testar as combinações em segredo e, o mais importante, preparar uma versão sutilmente alterada da cura que a própria Abigail havia elogiado. A mente de Sarah trabalhava com precisão, memorizando cada erva, cada dosagem, enquanto o corpo se recuperava lentamente, mas a alma permanecia firme em seu propósito. A inversão de poder começava a tomar forma sutil, mas irreversível. A senhora Abigail, cega por sua obsessão e sua vaidade, não percebia que havia entregue a arma mais perigosa de todas nas mãos de sua vítima. Ela via Sarah como uma serva leal, uma sobrevivente que compreendia a importância de seus experimentos, mas estava completamente enganada. O que Abigail considerava uma fraqueza de Sarah, sua aparente doença, havia se tornado sua maior fortaleza, a camuflagem perfeita para seu plano. Sarah, agora com acesso aos remédios e a confiança da patroa, estava pronta para virar o jogo.
A vingança não seria rápida, mas lenta e metódica, uma dose a cada dia, sem levantar suspeitas, enquanto a senhora Abigail se tornava a nova cobaia, sem saber que o veneno seria a sua própria cura. Agora que Sara tinha acesso aos remédios e a confiança da senhora Abigail, sua mente aguçada transformou-se em um laboratório silencioso. Ela aproveitava cada momento de solidão para examinar as ervas secas, os pós de cores estranhas e os líquidos viscosos que a patroa utilizava. Cheirava-os, observava sua textura e, com cautela, até mesmo provava pequenas quantidades, buscando entender seus efeitos reais. Seu objetivo não era mais apenas sobreviver aos tormentos, mas sim dominar o conhecimento que Abigail usava para torturá-las. Cada folha, cada raiz, cada punhado de terra misturada era um enigma a ser decifrado, um fragmento de informação que poderia ser usado a seu favor. Sara agia com a precisão de uma cientista, mas com a motivação de alguém que planejava uma retribuição. Ela sabia que a ignorância de Abigail sobre a verdadeira natureza das substâncias era sua maior arma e que o conhecimento seria a dela. A cada dia, Sara aprofundava seu entendimento sobre as substâncias. Ela notou que alguns pós causavam sonolência, outros, um leve torpor, enquanto certas infusões provocavam náuseas e tonturas. Mais importante, ela observava os padrões de Abigail. A patroa confiava cegamente em suas próprias anotações e em sua intuição distorcida, sem nunca questionar os efeitos adversos que os tratamentos causavam. Abigail estava tão focada em sua própria obsessão por um herdeiro que não percebia os sinais de envenenamento lento que Sara havia fingido, e que agora planejava para ela. Sara memorizava as combinações que a patroa considerava milagrosas, mas que, na verdade, eram as mais perigosas. A mente da escrava, antes oprimida pelo medo, agora funcionava como um relógio, calculando cada passo, cada mistura, cada dose, transformando o veneno em seu aliado mais leal contra a tirania. Enquanto isso, Sara começou a interagir de forma sutil com as outras escravas que também sofriam sob a mão de Abigail. Não havia palavras abertas sobre rebelião ou vingança, mas sim olhares, gestos discretos e a partilha de pequenos atos de bondade. Ao preparar as misturas menos potentes para elas, Sara, discretamente, diminuía as doses mais agressivas ou substituía ingredientes nocivos por outros inofensivos, sem que Abigail percebesse. As mulheres, em silêncio, percebiam a mudança. Seus olhares, antes cheios de desespero, agora revelavam uma ponta de esperança, um reconhecimento de que Sara era diferente, que ela não estava apenas suportando, mas agindo. Uma aliança tácita começava a se formar, uma rede de cumplicidade silenciosa que não precisava de palavras para ser compreendida. A confiança era um alicerce invisível, mas forte, erguido em meio ao terror da plantação. Certa vez, uma das escravas, Elisa, estava visivelmente debilitada após uma das doses mais fortes impostas por Abigail. Sara, com a desculpa de ajudar no tratamento, ofereceu a Elisa uma infusão de ervas calmantes preparada em segredo, que aliviou seus sintomas e permitiu que ela descansasse. Elisa, com os olhos marejados, apenas apertou a mão de Sara, um gesto que valia mais que 1000 palavras. Não era apenas gratidão, era um juramento mudo de lealdade, a promessa de que guardaria o segredo de Sara e a apoiaria em qualquer coisa que estivesse por vir. Essa pequena ação cimentou a aliança, mostrando que, mesmo na escuridão mais profunda, a solidariedade entre os oprimidos podia florescer. Sara sabia que não estava sozinha, e que o apoio silencioso dessas mulheres seria crucial para a execução de seu plano, um escudo invisível contra os olhos vigilantes da patroa. A cada dia, a Sara que fora apenas uma vítima passiva desaparecia, dando lugar a uma estrategista fria e calculista. O medo não a abandonara por completo, mas agora era um medo controlado, um alerta constante que a impulsionava a ser mais cautelosa e precisa. Sua mente trabalhava sem descanso, imaginando cenários, calculando riscos e refinando cada detalhe de seu plano. A vingança não era mais um desejo impulsivo, mas uma missão cuidadosamente elaborada, alimentada pela dor e humilhação que ela e suas irmãs haviam suportado. A transformação interna de Sara era invisível aos olhos de Abigail, que continuava a vê-la como uma serva doente e submissa. Mas, por trás da fachada, Sara era agora uma força imparável,
uma tecelã de destinos que estava prestes a reescrever o futuro de sua algoz, com cada fio da teia sendo puxado com maestria e paciência. Com sua nova posição de confiança, Sarah começou a preparar as curas para Abigail, mas com uma diferença crucial. Ela começou a introduzir pequenas doses de uma mistura sutilmente alterada, baseada nas observações que havia feito sobre os efeitos mais nocivos das ervas. A ideia era que a senhora Abigail ingerisse o próprio veneno que ela havia forçado em suas escravas, mas de forma gradual, imperceptível. Sarah misturava a substância modificada em chás e bebidas que Abigail consumia diariamente, sempre em quantidades que não despertassem suspeitas. Ela observava a patroa com uma atenção redobrada, buscando os primeiros sinais de qualquer alteração, por menor que fosse. A tensão aumentava a cada xícara servida, a cada gole que Abigail dava, enquanto Sarah mantinha calma, um mar de tranquilidade ocultando uma tempestade iminente. Nos dias seguintes, Sarah notou pequenas mudanças na senhora Abigail, uma leve dor de cabeça pela manhã, um cansaço incomum à tarde, um apetite que parecia flutuar. Eram sintomas sutis, facilmente atribuídos ao estresse ou ao calor intenso do Mississippi. Abigail, sempre orgulhosa de sua saúde, descartava esses pequenos incômodos com desdém, sem dar-lhes a menor importância. Ela estava tão absorta em seus próprios pensamentos e na busca incessante por um herdeiro, que não percebia que seu corpo estava começando a reagir de forma estranha. Sarah, contudo, registrava cada detalhe em sua mente, confirmando que seu plano estava funcionando. Ela sabia que a lentidão era a chave, que a vingança deveria se desenrolar como uma doença natural, sem deixar rastros ou suspeitas. O veneno estava agindo, silencioso e implacável, exatamente como Sarah havia previsto. A cada sinal de que o plano progredia, a confiança de Sarah aumentava, mas também a consciência do perigo. Seus movimentos eram calculados, sua expressão impassível, mas por dentro, uma batalha de emoções se desenrolava. Ela sabia que um único erro, uma única suspeita, poderia custar-lhe a vida, ou pior, a liberdade das mulheres que a apoiavam. A tensão era palpável em seus ombros, a cada vez que Abigail a chamava para preparar uma bebida ou uma refeição. Mas o desejo de justiça era mais forte do que o medo. Sarah havia cruzado um ponto sem retorno, e agora estava totalmente comprometida com sua missão. O público, que acompanhava cada passo da escrava, começava a sentir a virada, a torcer por aquela mulher que, com paciência e inteligência, estava subvertendo a ordem cruel da plantação, transformando-a em seu próprio campo de batalha. A armadilha invisível de Sarah estava se fechando lentamente ao redor da senhora Abigail. A patroa continuava cega à verdadeira natureza dos remédios que consumia, ainda acreditando que estava no controle, manipulando as vidas de suas escravas. Mas o poder havia mudado de mãos, de uma forma que ninguém, exceto Sarah e suas aliadas silenciosas, poderia perceber. A vida na plantação seguia seu curso cruel, com a lavoura de algodão sob o sol escaldante e os gritos de chicote ainda ecoando. Contudo, na casa grande, um drama mais sombrio se desenrolava, um jogo de paciência e veneno, onde a vítima se tornaria a algoz e a algoz, a vítima. Sarah observava e esperava com a certeza fria de que a justiça, embora lenta, estava a caminho, e que o dia da colheita de Abigail não tardaria a chegar. Sarah, agora com as mãos nos frascos e ervas da senhora Abigail, trabalhava com uma precisão que a patroa jamais imaginaria em uma escrava. Cada ingrediente era examinado com uma atenção meticulosa, cada dose calculada com a frieza de quem orquestra um destino. Ela não apenas misturava as substâncias, ela as manipulava, transformando as supostas curas de Abigail em ferramentas de retribuição. As poções destinadas à senhora recebiam uma adição sutil, um toque imperceptível do mesmo veneno que a patroa havia forçado, com crueldade, em suas escravas. Sarah misturava as substâncias alteradas nos chás da manhã e nas infusões noturnas de Abigail, sempre em quantidades tão pequenas que não despertariam nem a menor suspeita, nem alterariam o sabor de forma perceptível. Seus olhos astutos observavam a patroa com atenção redobrada, buscando o menor sinal, a mais tênue mudança em seu comportamento, em sua pele, em sua disposição. A cada gota administrada,
A teia invisível de Sarah se apertava um pouco mais, e a justiça começava a ser servida, lentamente, gota a gota. Nos dias que se seguiram, a senhora Abigail começou a sentir incômodos que antes não a perturbavam. Uma dor de cabeça persistente pela manhã, um cansaço que a abatia de forma incomum no meio da tarde, e uma leve tontura que surgia sem aviso. Seu apetite antes voraz parecia flutuar, e ela demonstrava irritação crescente com pequenos ruídos ou contratempos. Eram sintomas sutis, facilmente atribuídos ao estresse da vida na plantação ou ao calor sufocante do Mississippi. Abigail, sempre orgulhosa de sua robusta saúde e de sua inabalável força de vontade, descartava esses pequenos incômodos com um desdém altivo, sem dar-lhes a menor importância. Ela estava tão absorta em seus próprios pensamentos e na busca incessante e doentia por um herdeiro que não percebia que seu corpo estava começando a reagir de forma estranha, um prenúncio de algo mais grave. Sarah, contudo, registrava cada detalhe em sua mente, confirmando que seu plano estava funcionando com uma precisão assustadora. A cada semana que passava, os sintomas da senhora Abigail se intensificavam, tornando-se mais difíceis de ignorar até mesmo para a teimosa patroa. A dor de cabeça virou uma constante, o cansaço transformou-se em uma fadiga exaustiva que a fazia buscar a cama mais cedo, e a tontura agora vinha acompanhada de um mal-estar gástrico. Sua pele, antes rosada, assumia um tom pálido e por vezes amarelado, um sinal que as outras escravas, em seus olhares furtivos, notavam com uma ponta de apreensão e satisfação silenciosa. Abigail, porém, persistia em atribuir tudo a vapores femininos ou a sua sensibilidade aos aromas da plantação. Ela se queixava ao marido, William Sterling, que, ocupado com os negócios da fazenda, apenas balançava a cabeça e sugeria repouso. Sarah, por sua vez, intensificava sua vigilância, percebendo que o corpo de Abigail estava respondendo exatamente como ela havia previsto. Um lento declínio que não levantava suspeitas imediatas sobre a causa real. Por trás da expressão impassível, Sarah travava uma batalha interna. O peso de suas ações era imenso, mas a lembrança das humilhações e da dor que ela e suas companheiras haviam suportado servia como um escudo contra qualquer hesitação. Ela sabia que estava caminhando sobre uma linha tênue, onde um único erro poderia significar não apenas sua morte, mas também a revelação e a punição das outras mulheres que silenciosamente a apoiavam. O medo ainda era uma presença constante, um frio na barriga a cada vez que a senhora Abigail a chamava ou a olhava fixamente, mas a determinação era mais forte. Sarah havia cruzado um ponto sem retorno, e agora estava totalmente comprometida com sua missão. A vingança não era mais um desejo, mas uma necessidade, uma questão de justiça que exigia cada grama de sua coragem e inteligência. O público sentia a tensão crescendo, a virada se aproximando. A senhora Abigail, em sua teimosia e vaidade, continuava a dar a Sarah oportunidades preciosas para acelerar o plano. Certa vez, queixando-se de fraqueza extrema, Abigail pediu que Sarah preparasse uma de suas infusões especiais, aquela mesma que Sarah havia simulado ter causado seu colapso. Com um sorriso quase imperceptível, Sarah preparou a bebida com a dose calculada do veneno sutil, elogiando a potência da mistura e insistindo que a senhora deveria tomá-la com regularidade para purificar seu corpo. Abigail, cega pela crença em sua própria sabedoria e na eficácia de seus métodos, aceitou a sugestão sem questionar, vendo na fraqueza um sinal de que a cura estava agindo. Ela bebia a poção com a esperança de um herdeiro, sem saber que cada gole a levava para mais perto de um destino sombrio e irreversível. As outras escravas na casa grande, observadoras atentas das mudanças, começaram a trocar olhares furtivos e silenciosos. Elas notavam a senhora Abigail mais pálida, mais fraca, com os olhos fundos e o temperamento ainda mais volátil. O chicote que antes estalava com frequência, agora parecia ter menos força em suas mãos, e suas ordens eram dadas com uma voz que por vezes parecia um sussurro rouco. Nenhuma palavra era dita abertamente, mas a cumplicidade silenciosa entre elas crescia. Elisa, em particular, que havia recebido a gentileza de Sarah, observava a patroa com uma mistura de medo e uma satisfação sombria, um reconhecimento silencioso de que a balança da justiça estava começando a se mover. A casa grande,
Antes um bastião de tirania inquestionável, agora se tornava palco de uma vingança sutil, onde a vítima, Sarah, estava lentamente se tornando algoz. Mesmo com seu corpo definhando, a senhora Abigail mantinha uma crença inabalável em seus experimentos e na iminência de um milagre. Em um dia de delírio febril, ela convocou Sarah ao seu quarto, não para reclamar de sua doença, mas para anunciar, com uma voz fraca, que sentia novas sensações, um despertar em seu corpo, um sinal de que a fertilidade estava a caminho. Em sua mente distorcida, a fraqueza era apenas um preço a pagar pela vinda de um herdeiro. Sarah, com a expressão vazia de sempre, ouviu as palavras da patroa. Por dentro, porém, uma sensação gélida de triunfo começava a se instalar. Abigail estava completamente cega, presa em sua própria obsessão e arrogância, sem perceber que sua cura era, na verdade, sua ruína. O vilão ainda achava que estava vencendo, mas a virada estava próxima, e o público sabia que o destino de Abigail estava selado. A saúde da senhora Abigail desabava de forma assustadora, como uma casa em ruínas. As dores de cabeça se tornaram martelos incessantes, a fadiga a arrastava para a cama antes mesmo do sol se pôr, e as tonturas vinham acompanhadas de vômitos que a deixavam exausta. Sua pele, antes pálida, agora tinha um tom amarelado doentio, e seus olhos, afundados, carregavam o peso de uma doença que não dava trégua. Ela tentava disfarçar, mas a fraqueza era visível em cada movimento, em cada suspiro. O corpo que antes exibia arrogância e poder agora era um fardo, uma prisão que a impedia de manter a fachada de controle. As outras escravas, em seus olhares discretos, notavam a transformação, sentindo uma estranha mistura de pavor e uma satisfação silenciosa, como se a natureza estivesse cobrando seu preço. O terror que Abigail impunha estava sendo devolvido a ela, gota a gota, em seu próprio corpo. Com a rápida deterioração de Abigail, o fazendeiro William Sterling, preocupado com a perda de sua esposa e de sua reputação, finalmente convocou o médico da família. O doutor, um homem de meia idade e modos pomposos, examinou a senhora com seriedade, mas seus olhos revelavam uma crescente perplexidade. Ele apalpou seu pulso, verificou sua febre e fez perguntas sobre seus hábitos, mas os sintomas de Abigail desafiavam qualquer diagnóstico conhecido. Murmurando sobre vapores femininos e desequilíbrios internos, o médico admitiu sua incapacidade de compreender a doença misteriosa que consumia a senhora Sterling, prescrevendo apenas repouso e infusões suaves. A verdade era que ele não tinha respostas, e sua impotência apenas confirmava que a doença de Abigail era um mistério impenetrável, um plano invisível que escapava à lógica da medicina da época. Se você está intrigado com o desfecho dessa história de justiça e vingança silenciosa, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar suas impressões nos comentários. Sua interação ajuda a levar essas narrativas impactantes a mais pessoas. Enquanto a doença avançava, a senhora Abigail entrou em um estado de delírio, sua mente vagando em um labirinto de febre e confusão. Ela falava sem parar, em sussurros e gritos fracos sobre os experimentos, as curas e a obsessão por um herdeiro. Em seus devaneios, chamava os nomes das escravas que havia torturado, parecendo reviver os momentos de crueldade que infligira. Às vezes, seus olhos arregalados fitavam um ponto invisível no quarto, como se visse fantasmas das vítimas que ela considerava meros objetos. Sua voz, antes altiva e cheia de ordens, agora era um lamento que se perdia no ar, um eco patético de seu poder desmoronando. Sarah estava presente, silenciosamente, atendendo aos poucos pedidos que a senhora ainda conseguia proferir, observando sua algoz se desintegrar, pedaço por pedaço, sob o peso do veneno e da culpa inconsciente. A pedido do fazendeiro Sterling, que não sabia mais o que fazer, Sarah foi designada para cuidar pessoalmente da senhora Abigail em seus últimos dias. Era uma ironia cruel do destino. A vítima agora era a enfermeira de sua algoz, a testemunha silenciosa de sua queda. Sarah entrava no quarto com a mesma expressão vazia de sempre, mas seus olhos astutos não perdiam um detalhe da deterioração da patroa. Ela administrava os remédios prescritos pelo médico, que eram inofensivos, mas também preparava os chás e caldos que Abigail ainda conseguia ingerir, sempre com a adição sutil do veneno que a estava consumindo.
Cada colher levada à boca de Abigail era um ato de justiça silenciosa, um confronto sem palavras, onde a presença de Sara era, por si só, uma acusação muda. A tensão no ambiente era quase palpável, um duelo de vontades entre a vida que se esvaía e a vingança que se completava. Em um dos últimos suspiros de consciência, a senhora Abigail abriu os olhos. O delírio se dissipou por um breve instante, e ela fitou Sara, que estava sentada ao lado da cama, observando-a. Naquele olhar final, sem a névoa da febre, Abigail viu além da escrava submissa. Ela viu a inteligência nos olhos de Sarah, a calma fria que sempre a incomodara, a mesma calma que ela havia tentado quebrar com sua crueldade. Naquele momento, como um raio que corta a escuridão, a verdade a atingiu. Ela não estava doente de uma enfermidade misteriosa, estava sendo envenenada, lentamente, metodicamente, com suas próprias curas. Seus lábios tremeram, tentando formar uma palavra, talvez um grito, mas nenhum som saiu. Seus olhos se arregalaram em horror e reconhecimento, fixos nos de Sara, que mantinha uma expressão inalterada, um espelho da justiça implacável. O horror nos olhos da senhora Abigail foi seu último vislumbre do mundo. Seu corpo convulsionou fracamente, um último espasmo de vida se esvaindo, e então, com um suspiro quase inaudível, ela partiu. A morte de Abigail Sterling foi lenta e agonizante, um reflexo amargo da dor que ela havia infligido a tantas mulheres. Sara permaneceu ao lado da cama, observando o corpo inerte da patroa. Não havia lágrimas, nem comemoração visível, apenas uma sensação fria de conclusão. O silêncio que se seguiu era pesado, preenchido pela ausência de uma vida que havia sido dedicada à tirania. A verdade sobre a morte de Abigail nunca seria conhecida publicamente. O médico atestaria doença misteriosa, e a sociedade lamentaria a perda da senhora Sterling, sem jamais suspeitar da vingança silenciosa que selou seu destino. Com a morte da senhora Abigail, a Casa Grande foi tomada por um luto que para muitos era mais uma formalidade do que um sentimento genuíno. O fazendeiro William Sterling, embora abalado, logo se dedicou a reorganizar a vida na plantação, agora sem a presença opressora de sua esposa. O império de crueldade que Abigail havia construído sobre as escravas desmoronou com ela. As outras mulheres da casa, em seus olhares discretos, trocavam um entendimento silencioso, uma sensação de alívio e uma justiça sombria pairando no ar. O chicote de Abigail não estalaria mais, suas ordens cruéis não seriam mais proferidas. Sara, recuperada de sua própria doença, continuou sua vida na plantação, agora com um segredo pesado e uma sensação de que a balança da justiça, de alguma forma, havia sido equilibrada. O poder que Abigail exercia havia sido subvertido, não por uma revolta barulhenta, mas por um sussurro fatal. Com a partida da senhora Abigail, um silêncio pesado, mas estranhamente mais leve, se instalou na Casa Grande dos Sterling. A atmosfera de terror constante, que antes asfixiava a cada canto, começou a se dissipar, embora a sombra da escravidão permanecesse sobre todos. Sara, agora recuperada de sua misteriosa doença, voltou às suas tarefas diárias, mas com uma aura diferente, quase imperceptível. Seus olhos, que antes carregavam o reflexo do medo, agora exibiam uma profundidade de conhecimento e uma calma inabalável. Ela carregava o segredo da vingança, um fardo pesado, mas também uma força que a diferenciava. O fazendeiro William Sterling, imerso em seu luto e nos negócios da fazenda, nunca suspeitou da verdadeira causa da morte da esposa. E a vida na plantação, embora ainda brutal, perdeu o toque sádico e pessoal da patroa. As outras escravas, em seus olhares furtivos, reconheciam em Sara uma heroína silenciosa, uma tecelã de um destino que para elas era pura justiça. A ausência da senhora Abigail não significou o fim da tirania na plantação, mas representou o desmantelamento de um regime particular de crueldade. As mulheres escravizadas da Casa Grande respiraram um alívio que não podia ser verbalizado, mas que era sentido em cada gesto, em cada respiração mais livre. A história da morte da patroa, oficialmente atribuída a uma doença misteriosa, tornou-se um sussurro de esperança e resistência entre elas. Sara, sem uma palavra, havia mostrado que mesmo os mais poderosos podiam ser derrubados de maneiras inesperadas.
Esse ato, embora individual e secreto, forjou uma nova solidariedade entre as mulheres, um entendimento tácito de que a agência podia ser encontrada mesmo nas profundezas da opressão. A plantação Sterling continuava, mas o espírito de suas cativas havia sido, de alguma forma, reavivado por uma vingança que ninguém, fora daquele círculo silencioso, jamais compreendeu. A história de Sarah, e o que ela fez, nunca foi contada em voz alta nos salões da Casa Grande nem registrada nos livros. Mas ela ecoou em canções entoadas baixinho nas cabanas, em olhares trocados nas lavouras e em histórias de ninar sussurradas aos filhos, que falavam de uma mulher astuta que enfrentou a escuridão. Sarah viveu seus dias na plantação com a inteligência e a resiliência que a haviam guiado, transformando-a em uma figura de respeito e sabedoria entre os seus. Ela se tornou um farol de resistência oculta, um lembrete vivo de que a força não se manifesta apenas em gritos de revolta, mas também na paciência fria e na estratégia calculista. Sua vingança silenciosa não aboliu a escravidão, mas provou que, mesmo sob o jugo mais brutal, a dignidade humana podia encontrar formas de retribuição, deixando uma marca indelével naqueles que compartilhavam seu sofrimento. A história de Sarah, uma escrava que usou a própria ferramenta de sua algoz para servir à justiça, é um testemunho da resiliência indomável do espírito humano. Ela nos lembra que a crueldade, por mais absoluta que pareça, sempre encontra uma forma de retribuição, e que a verdadeira força muitas vezes reside na inteligência e na paciência dos oprimidos. A vingança de Sarah não foi um ato de violência impulsiva, mas uma estratégia dolorosa e metódica que restaurou a dignidade e deixou um legado de reflexão. Ela nos mostra que, mesmo nos cenários mais sombrios, a luz da justiça pode brilhar, muitas vezes de onde menos se espera, e que a subversão do poder pode acontecer através de sussurros, não de gritos. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou.